Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês 10 métodos avançados de treinamento, que os bodybuilders utilizam em 10 minutos. Então, já sabe, caneta na mão, anota tudo aí porque a informação vai passar bem rapidinho para vocês. Vamos ver se eu consigo explicar esses 10 métodos em somente 10 minutos. Comece a contar aí, 1, 2, 3, valendo os 10 minutos. Método das pirâmides. Primeiro, a pirâmide crescente. Você inicia com uma intensidade, uma carga. Na segunda série, você aumenta essa carga numa proporção aí não superior a 10% do quilo da tonelagem que você iniciou, a não ser que ela esteja muito leve, muito pequena. Você errou, nessa estimativa de carga. Na terceira série, você aumenta mais 10%. E a última série, se você optar por fazer 4 séries, você pode aumentar mais uns 5%. Lembrando que quanto maior a intensidade, mais próximo da falha concêntrica você vai estar. Então isso pode ser que atrapalhe, o teu treinamento. Vamos ao segundo método, que ainda é dentro das pirâmides, que é a pirâmide decrescente. Você vai começar a intensidade com uma carga muito próximo da carga de 100% do RM. Aí você reduz na segunda série 10% dessa carga. Provavelmente você já vai conseguir executar um maior número de repetições. Na terceira série você reduz mais 10%. Você vai começar a executar mais repetições. E se você optar por uma quarta série, lembrando que você começou com um peso muito grande e agora você está reduzindo esse peso, provavelmente você vai conseguir executar um maior número de exercícios. No entanto, pode ser que esse número não seja tão grande, das repetições, porque você já está muito próximo da sua exaustão. O terceiro método que eu vou falar para vocês é um método chamado de empurra e puxa. Então, por exemplo, na sua sessão de treinamento está previsto que você vai executar o exercício chamado de supino reto. O que seria um exercício que você vai fazer contrário ao supino reto? O exercício de costas. Então, quando você executa o exercício do supino, você está empurrando o peso. E quando você executa um exercício de costas, por exemplo, uma remada curvada, uma máquina de remada, você vai fazer um movimento de puxada, tá? Isso serve bastante para fazer uma compensação de carga. No entanto, cuidado para não exagerar nessas cargas, porque às vezes um grupamento muscular é muito mais forte ou muito mais articulado do que o outro, então ele vai acabar sofrendo, com essas consequências. Outro método que os bodybuilders usam muito, e é um método aí bem consagrado pela literatura também, é o método GVT, que é o German Volume Training. Como que você executa esse método? Você vai fazer o método das repetições com um volume enorme. Então serão previsto nesse método 10 séries de 10 repetições. No final das contas, a carga total só de execução vão ser 100 repetições. Então esse é o German Volume Training. E eles também recomendam que o intervalo entre cada série seja de em torno de 1 minuto até 2 minutos de intervalo, porque isso proporciona uma maior recuperação e uma possibilidade de um dano muscular pelo volume do exercício ser tão grande muito maior. Então, mais um método para você, German Volume Training. Outro método muito utilizado pelos bodybuilders e muito frequente nas fichas dos principais atletas, dos principais personagens, é o método Full Body. Como que funciona o Full Body? Você vai treinar tanto o grupamento de membros superiores quanto o grupamento de membros inferiores no mesmo dia, tá? Esse tipo de treinamento ele é ideal para quem tem uma frequência muito pequena na academia. Você só pode ir 3 vezes por semana. Nessas 3 vezes por semana não dá tempo de você fazer uma divisão A, B e C de fichas. A tua ficha A vai ter que ter tanto exercício para membros superiores quanto para membros inferiores
E lógico, né, fazer essa equação é o que tem de mais legal dentro dessa metodologia. Esse método chamado de full body. Outro método muito interessante que os bodybuilders utilizam bastante é o método rest pausa. O que é o rest? Rest significa descanso. Então vamos supor que você está executando uma série de 10 repetições. Na oitava repetição, você está muito próximo da falha. E para evitar que você falhe o exercício, você vai fazer uma pausa na fase excêntrica do movimento, vai dar uma respirada nessa fase, e aí você vai tentar finalizar a tua série, né, que seriam 10 repetições, com essas últimas duas repetições possíveis. Por quê? Porque você fez uma pausa e essa pausa pode promover uma pequena recuperação no seu músculo e você pode executar as últimas duas repetições que faltavam. Então, lembrando que esse método ele é chamado de rest pausa. Outro método muito consagrado pelos bodybuilders, utilizado até hoje, é o famoso método Bill Star, também conhecido pela literatura como método 5x5. Seriam 5 séries com 5 repetições cada série. Como o número de repetições ele é baixo, né? Não baixo, mas ele é um número, né, pequeno nas 5 execuções, isso permite que você utilize uma carga um pouco mais alta. A literatura aponta ali que em torno de 80 até 95% de carga. No entanto, lembre-se que no início pode ser que você já sofra para fazer o exercício, mas você ainda tem mais 4 séries para fazer. Então, de repente, utilizar muita carga não seria tanta opção. Tenta trabalhar com os 80%, que vai ser possível que ao final das séries seja mais interessante, né, para você e você possa executar as 5 séries com 5 repetições. Esse método é chamado de Bill Star ou método 5x5. Vamos ao oitavo método. Esse método é muito legal. Método chamado Heavy Dutch, famoso pelo fisiculturista Mike Mentzer, foi ele que idealizou esse método. Como é que funciona? Você preconiza altas cargas e um volume baixíssimo de exercício. Então esse método ele é ideal para quem tem tempo para treinar. Porém, né, como você trabalha com uma carga muito alta, não vai dar para você executar muitas repetições. E geralmente essas repetições vão ocasionar a falha concêntrica no final da execução do exercício. Então ele recomenda também que você faça esse tipo de exercício para um ou dois exercícios, né, para cada grupo muscular, porque você não vai, né, conseguir treinar eles muito mais porque a carga foi muito elevada. Esse método também é interessante que para as pessoas que vão fazer esse método eles têm um tempo para fazer a recuperação e fazer um descanso, porque senão não aguenta e vai acabar tendo uma lesão aí e vai ter que parar de treinar com esse método. Método Heavy Dutch. Você já fez esse método? Nono método. Esse método eu vou deixar você agora, né, intrigado. Esse método é chamado de método cluster, tá? O que é cluster em inglês? Significa quadro. Então, ele promete que você vai, em cada movimento, né, em cada série, você vai fazer uma ou duas repetições e vai ter entre 10 até 20 segundos de descanso até você atingir, provavelmente, muito mais execuções que você ia conseguir numa série convencional de treinamento de força, tá? O objetivo é provocar um dano muscular muito maior, mais estímulo muscular, e isso pode ser que promova um crescimento muscular muito maior ao final de um treino realizado por cluster, tá? A preferência é que, por ele ser um método extremamente desconfortável para a musculatura, primeiro é que você seja um atleta muito avançado para fazer. Segundo, escolha exercícios que têm uma musculatura maior. Isso vai aliviar a tua sensação de desconforto. No entanto, como a intensidade é extremamente alta desse método, né, provavelmente você vai ter que ter um descanso, né, entre as séries aí muito grande, tá? Mas esse método cluster, ele é realmente aí
muito interessante e conheço aí vários atletas que utilizam dessa metodologia para fazer o seu treinamento. Outro método muito famoso de treinamento de força é o drop set. Como que funciona esse método? E olha, muitos bodybuilders, muita gente que treina força utiliza, né? E é um método muito legal. Como é que funciona? Você vai pegar um peso, né? Geralmente é um peso mais alto, e vai executar os exercícios, né? Por exemplo, uma rosca direta até a falha concêntrica. Imediatamente após a falha, é retirado cerca de 20 a 30% do peso e, sem descanso, o atleta volta a executar o mesmo exercício até a falha concêntrica novamente. Falhou, retira o peso de 20 a 30% e executa de novo os movimentos. O ideal é que você não atinja muito mais do que 7 séries quando você faz um drop set. Mas o comum é ver aí os atletas fazendo em torno aí de 2 a 3 descidas, né, de carga, para que senão fica com peso muito leve, né, e a fadiga demora muito para acontecer. Mas com certeza esse é um dos métodos aí que o pessoal treina muito, utiliza muito e está em praticamente todas as fichas de academia aí por onde você andar. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Foi um desafio incrível para mim tentar fazer essa gravação, tentar, né, colocar assuntos que eu demoraria 1 hora para poder explicar em somente 1 minuto, mas acho que vale a tentativa, né? E com certeza eu vou contribuir muito para o conhecimento inicial de vocês. E se caso vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem que eu inclua mais algum vídeo, alguma informação sobre esses métodos, põe aí, coloca no comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, dê like, compartilhe com seus amigos, porque com certeza aí esse vídeo vai contribuir muito para a sua carreira e muito para o seu conhecimento. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos.